Boa noite a todos. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar então, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos em primeiro lugar perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pensamento, por todo pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Dá ordem, Senhor, aos Teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, Senhor, do nosso bairro, todos os nossos irmãos em Cristo, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Alcance e guarda, Senhor, os evangelistas, Senhor, aqueles que estão, os missionários que estão espalhados por este planeta, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-os, livra-os das astutas ciladas do maligno. Derrama, Senhor, poder dos altos céus, Senhor. Unge-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Somos a Tua noiva, Senhor. Derrama da porção dobrada do Teu Santo Espírito para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, Senhor. Olha, Senhor, a afronta que o inimigo tem feito contra os Teus queridos, as Tuas ovelhas, Senhor, em nome de Jesus. Horabalasti larabastori alaramais. Horamasti rebelasti aras. Ah, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, aquelas mães que estão agora, Senhor, nas maternidades, Senhor, nos centros obstétricos, para ganhar os seus bebês, Senhor. Abençoe essas gestantes, abençoe os bebês que vão nascer nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos todos a Ti, Senhor. Guarda-os, livra-os das astutas ciladas no maligno, em nome de Jesus. Senhor, alcança os nossos familiares, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, Senhor, que sejam amarrados todo levante do espírito de Jezabel e de Acabe, Senhor, todo espírito de feitiçaria que tem se levantado contra os ungidos do Senhor, que sejam amarrados, manietados, cegos, surdos, mudos, inoperantes, que caiam por terra, que as suas línguas se grudem no céu da boca e que não falem nenhuma palavra de maldição contra os filhos do Senhor, contra aqueles que verdadeiramente servem a Jesus Cristo de Nazaré. Alaramas. Horamasti rebi alarabastori anderimas. Oh, Senhor, cobre-nos com o Teu sangue precioso, Senhor. Oh, Senhor, sitia o Brasil, Senhor, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, Senhor, a Austrália, todas as ilhas da Oceania, Senhor, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Ah, Senhor, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito. Acorda a Tua noiva, Senhor. Vivifica a Tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar todos os pedidos de oração, Senhor, dos nossos irmãos que já oraram, que já pediram e aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que os pedidos que vão fazer daqui a um mês, a um ano, não importa, Senhor, porque Tu és sempre Deus presente, Tu és sempre no tempo presente. Oh, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Dá-nos, Senhor, a direção, o entendimento, o discernimento e a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Se tu tiver a revelação, pode levantar o dedo para falar, tá? Boa noite. Uma das revelações da oração em línguas
que o Senhor colocou na minha mente para externar para nós, para nos animar, que Ele está sempre presente, Ele está sempre no nosso meio, Ele é a luz para nos orientar, para que a gente não perca no caminho, e para distribuir bênçãos, para nos firmar, nos conformar à vontade do Pai. Porque se não fosse isso, nós não aguentaríamos o que o inimigo tem feito para nos destruir. Oh meu Deus, eu te peço, Senhor, a oração que a pastora fez, a revelação é que está clamando ao Senhor para que sempre continue nessa proteção, porque nós somos falhos, nós somos totalmente dependentes, e que deseja que o Espírito Santo nos revele cada vez mais para nos santificar, porque os dias são maus. Foi essa a oração. Oh Senhor, glorioso és tu. Amém, minha filha. Eu te respondo, as orações têm chegado e tenho guardado as lágrimas que as minhas ovelhas, os meus irmãos têm padecido em função de tanta perseguição, de tantas provocações do inimigo. Mas estou no meio de vós, não desanimem, eu sou a luz, eu sou a força, eu sou o caminho reto. Eu tenho trabalhado em função de que, como homem, quando estive aí na terra, para conformar à vontade perfeita do Pai. Por favor, ouçam o Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Então, amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis 4, versículo 8, fala da história da sunamita e do seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu, quem era Eliseu? Eliseu era um dos profetas que andava com Elias, lembram disso, né? E antes de Elias ser tirado aqui da terra, o Senhor levar Elias com ele, Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito do que havia em Elias. E Elias disse a Eliseu que, como se diz, dura coisa ele tinha pedido, mas se Eliseu tivesse a fé e visse quando Elias foi arrebatado num cavalo de fogo, num carros e cavalos de fogos, então Eliseu receberia a porção dobrada. E isso aconteceu quando a capa de Elias foi jogada e Eliseu pegou a capa. Então, Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Vocês já conhecem essa história. Então, aqui no versículo 8 fala assim: a sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Como a gente costuma dizer que eles observavam que aquele homem era um homem de Deus, quando Eliseu passava, né? E eles passavam ali, para comer pão, né? E ela, o que iam repartir o pão? E o que ela viu com o seu marido? Vamos lhe fazer a gente costuma dizer, o quarto do profeta, né? E ali colocou tudo que
Eliseu necessitava uma cama para descansar, porque ele estava a caminho de algum lugar, né? A serviço do Senhor, e uma mesa, talvez para escrever, para fazer as refeições, né? E um candeeiro para manter o seu quarto iluminado à noite. Então, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. E o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ele se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores no campo, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, e ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Amados, isso aqui é uma coisa muito interessante. Quantas vezes a gente está debaixo de uma tribulação, de um ataque, né? E as pessoas perguntam: como é que tu tá? E aí a gente fala o quê? Não está muito bem, não. Está difícil. Está difícil a situação. Tenho orado, Senhor, me leva. Essa é a que todo mundo gosta de fugir, né? Senhor, me leva. Vem, volta hoje, me leva, né? Então, não há nada de errado com isso. Mas, aqui tem um ensinamento, queridos. A situação está difícil? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está a situação? Cada dia melhor. Tudo me vai bem, porque hoje com o Senhor Jesus eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, os meus pecados já foram perdoados, toda maldição que havia contra a minha vida não existe mais, nem contra a minha descendência, porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar. E tudo nos é sujeito ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós podemos dizer assim: como é que está? Pode estar difícil o negócio. Estamos firmes com o Senhor, né, na luta, mas é diferente estar na luta quando temos o Senhor que guerreia por nós, queridos. Amém? E Ele já conquistou todas as guerras, todas as aflições, todas as tristezas, Ele na cruz já conquistou. Então, nós temos que aprender com essa mulher aqui, ó. Como é que está a sua vida? Muito bem.
cada dia melhor. Estamos em oração porque a vitória é grande. E o teu marido já se converteu, está a caminho, está no caminho. Sabe? É declarar, porque em partes falamos e em parte profetizamos. Quando eu digo, se nós temos autoridade, queridos, para falar, então o mundo espiritual se move por símbolos e por palavras, então que da nossa boca saia só palavras de vida, sabe? Trazendo à existência aquilo que ainda não existe, que ainda não aconteceu, mas declarando a verdade no Senhor. Amém? Porque está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu digo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós não servimos a homens, não servimos a falsos profetas, nós servimos ao verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todos os universos, e a seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador. Muitos declaram que Jesus é só seu Salvador. Se ele não for teu Senhor, queridos, será difícil que seja teu Salvador também. Então, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Pode declarar isso? Diz, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar, disse, porém, um homem de Deus, deixe-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, olha que ela chegou para o profeta, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai, se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhes responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela, amados, foi aonde? Foi a Eliseu, aquele que ela via que era um homem de Deus que passava, aquele que ela pediu ao seu esposo para construir um quarto, né, para deixar tudo organizadinho, para quando aquele profeta, aquele homem de Deus passasse, e a caminho, aonde for que ele estivesse, ele teria um lugar para descansar. Quando a gente costuma dizer o quartinho do profeta, né? Então, amados, ela não falou nada para ninguém, não disse o que ela estava vendo, porque ela não aceitou e foi até o profeta, porque aquela criança veio ao mundo pela intervenção do profeta Eliseu. Ele profetizou, ele viu que ela era, que o marido dela era velho e que eles não tinham filhos. E quem cuidaria daqueles dois? E ele os abençoou com filhos, com um filho, né? E aí quando esse filho morreu, ela foi aonde? Direto ao profeta e perguntou, por acaso te pedi eu algum filho? Não. Então, assim como ele profetizou e trouxe aquela bênção à existência do reino espiritual para o natural, né, com aquele filho, ela foi até ele para que ele também, através, e tanto que ela não quis que fosse o moço, o Geazi, não, o profeta Eliseu. Então, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então Eliseu se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele.
Isso aqui me lembrou quando o pastor João Carlos conta quando o pastor Lauro Miller, né? Reverendo Lauro Miller tinha mergulhado na piscina e tinha tido um piripaque lá e morreu. E o Senhor mandava ele soprar na boca dele e dizia assim: ai, Senhor. Como ele dizia, todo babado, né? E ele disse: ah, não, Senhor. Misericórdia, Senhor, manda outro. Até que o Senhor disse: ou você faz o que eu estou te mandando, né? Ou você vai ocupar o lugar dele. Sim, Senhor. Né? E aí quando ele chegou perto, quando ele foi respirar, encheu o pulmão de ar, diz que saiu literalmente o espírito de vida, soprou sobre as narinas e a boca do pastor, do reverendo Lauro, e ele voltou à vida. E quando ele voltou à vida, ele disse: João, por que demoraste? Porque a alma dele estava ali vendo aquilo tudo, vendo, porque no reino espiritual, amados, não existe paredes, não existe esse tempo. Ele enxergava e ouvia os pensamentos do pastor João Carlos. Então, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Então, queridos, isso é algo muito extraordinário, amados. Muito extraordinário. Esta autoridade o Senhor deu à sua noiva. Se isso aqui acontecia no Antigo Testamento, imagina, amados, no Novo Testamento. Quantos mortos ressuscitaram? A Bíblia diz que se tudo que Jesus fosse escrever tudo que Jesus realizou aqui na terra, enquanto ele estava aqui, não haveria livros para escrever. Não caberia em todos os livros escritos. Então, queridos, agora vamos abrir lá em Lucas 7. Como é que era o nome dessa? Aqui era o filho da sunamita, né? Agora vamos lá em Lucas 7, no versículo... Vamos ler aqui a partir do 7:1, tá? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião romano, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, levantou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Versículo 11. O filho da viúva de Naim.
E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam da viúva lá que nós lemos antes, como é que é o nome? A Sunamita, né? Que o profeta Eliseu havia profetizado que ele nasceria, e quando ele morreu, profetizou e orou para que ele voltasse. Então, eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, o Messias, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver o deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Hoje nós poderíamos dizer que estão aonde? Né? Onde que estão? Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando,
Na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava, aqui eu pensava, quando a gente diz, falava consigo mesmo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, a quem mais devia. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, e não fazer isso, era um sinal de desonra, né? Porque quando chegavam as pessoas nas casas, os servos vinham, né, com água para lavar os pés, para tirar a poeira e para aliviar do cansaço. Então Jesus disse, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, beijos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, aqui tem as respostas para o teu clamor da semana inteira. Aqui tem as respostas, tem palavras de fortalecimento, sabe? Para situações que talvez, muitas situações de enfermidades, situações de decretos de morte. Tem pessoas que estão já com decreto de câncer, de morte, que não tem o que fazer mais. Olha, tem que fazer que nem a sunamita, tem que fazer que nem essa mulher, de chegar diante do trono da cruz e dizer, Senhor, não está escrito isso? Então, Senhor, me mostra os meus dias. Os meus dias está escrito, que são escritos na mão do Senhor. Se é da tua vontade isso tudo, eu recebo. Mas se não for, Senhor, eu já rejeito. E eu sei que o Senhor mudou a minha sorte. Ele não muda, ele muda sim. Ele muda e já mudou. Porque ele não conquistou isso hoje. Foi conquistado lá há mais de 2022, 23 anos atrás, na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré conquistou para ti, conquistou para mim, conquistou para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos irmãos em Cristo, para aqueles que nasceram lá antes da fundação na fundação do mundo, tá? E até o último que vai nascer aqui neste planeta, Jesus na cruz do Calvário já conquistou. Então, todo aquele que colocar em prática, sabe, declarar, Senhor, está escrito, e eu declaro, eu não aceito isso, eu declaro que os meus dias estão escritos na mão do Senhor, não é o câncer, não é o Covid, seja lá o que for que vai determinar o meu tempo aqui, porque os meus dias estão escritos na mão do Senhor. Então, esta é a nossa verdade, queridos. Esta é a nossa verdade. Não é medicação, não é palavras, é a verdade do Senhor no nome de Jesus. Muito amados.
Muitos têm sido como se diz, as lutas que temos passado. Eu ouço, vejo, recebo, são muitas, amados. Mas, lembre-se que Jesus disse, pegue a tua cruz e siga-me. Se existe cruz, existe sacrifício. E antes nós estamos aqui conversando. Olha, amados, quer ver todo mundo orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, sabe, sem preguiça para estar orando, para interceder? É quando está debaixo de alguma guerra. Porque estando tudo bem, todo mundo saudável, todo mundo, como se diz, com emprego, todo mundo, tudo tranquilo, só graça, né? Tudo na graça, tudo alegre. Mas orar que é bom, a gente vai no culto, né? Às vezes só ora para agradecer, Senhor, obrigada, Senhor, por este dia, amém. Ó, Senhor, tu sabes. Ou então ora no almoço, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Né? E aí, amados, porque o inimigo gosta de nos atacar no momento da angústia. Porque se nós orássemos intensamente, exercêssemos a autoridade que o Senhor que nos foi dada, com firme propósito, todos os dias, o fogo do Espírito Santo de Deus nunca baixaria de sobre nós, em nós, nem à nossa volta. Quando é que isso baixa? Quando a gente começa a descansar, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, e a gente fica lá, sombra, água fresca e brisa, né? E aí quando tu vê, você está cercado. Quando vê, acontece uma coisa aqui, outra ali, tu pensa, meu Deus, por que tu permitiste isso? Mas o Senhor disse, toda autoridade vos dei, vigiai e orai, orai sem cessar. Gente, isso é um mandamento. O Senhor nos disse, de que adianta você ir no médico, ele te prescreve lá uma receita para uma medicação X, e você olha e não toma. Compra, mas não toma. De que adianta ter não sei quantas Bíblias na sua casa se você não lê? Se você não conhece o que está escrito. Amados, nós precisamos conhecer ao nosso Senhor. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer a obra da cruz. Precisamos conhecer os benefícios da cruz. Precisamos exercer a autoridade no nome de Jesus. Se nós não aceitamos que os nossos filhos sejam derrotados pelo inimigo, nós não aceitamos que os nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, sejam influenciados por espíritos malignos, por espíritos de engano, de feitiçaria, nós não aceitamos em nome de Jesus, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Ainda não está servindo, mas profetiza, porque está escrito que eu e minha casa servimos ao Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo já foi julgado, já foi condenado. O lago de fogo que arde como enxofre e nunca se apagará. Este é o final do diabo, Satanás, todas as hostes da maldade, todos os seus demônios, todos os seus principados e potestades. Mas o nosso futuro, amados, é que o meu nome, o teu nome, o nome da nossa família está lá escrito no livro da vida, e escrito, conquistado, comprado com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não pode ser apagado, queridos, não pode. Tanto que diz que a salvação não se perde, se joga fora. Que você não venha jogar fora a tua salvação. Para quê? Para que não venha ter o nome riscado do livro da vida. Gente, que Deus nos livre e guarde de ver o nosso nome lá no livro da vida com aquele risco. Foi escrito com sangue. Que foi escrito com o sangue do Cordeiro. E não pode ser apagado. Então, amados, seja e comece a exercer a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Comece a exercer. Esta semana, inclusive, no grupo do Telegram, tinha algumas situações ali, eu coloquei lá uma oração chamada Grande Renúncia. Aí houve alguns questionamentos a respeito. Mas Jesus já não levou sobre si? Sim, levou sobre si todo o mal, já nos perdoou. Aí a minha pergunta é a seguinte: desde o dia que você se converteu até hoje, você está lícito?
Amados, o que tem de gente em pecados, cometendo pecados, reincidindo em pecados, porque assim, ó, pecado repetido, demônio fortalecido. Pecado confessado é pecado perdoado e declarado, você fica curado, amados. É para ser curado, não é porque Jesus já conquistou na cruz, já conquistou. E vou dizer uma coisa, eu acho muito interessante aquela oração no sentido de quê? De confrontar as nossas vidas, as nossas antigas práticas e algumas práticas do mundo que estão dentro das famílias, que estão no meio dos casais, no meio das famílias, que é abominação para o Senhor. Então isso é para nos trazer à memória. Não esquecer, queridos, sem santificação é impossível ver a Deus. Deus não, como se diz, no jardim do Éden, na virada do dia, Deus vinha conversar com Adão. Por quê? Porque não havia pecado. Adão foi feito pelo amassar do barro com a água, né? Talvez com a saliva, seja lá com o que for, né? Que Deus fez. Imagem e semelhança de Deus, Adão foi formado e soprado nas suas narinas o sopro do Espírito e foi Adão vivificado. Então, queridos, hoje nós precisamos. Como é que está o teu pensamento? Como é que está o teu coração? Você tem sido dominado, ou melhor, dirigido pela palavra do Senhor, ou você tem sido dominado pelos desejos do seu coração, da sua mente? Porque a nossa mente, amados, tem que ser renovada pela palavra do Senhor. E isso é nós que fizemos, amados. É eu que me modifico, é eu que pratico, é eu que exerço o que está escrito. Não é o meu vizinho, não é o meu vizinho, meu irmão ou minha irmã, não é o pastor que vai orar por mim, para mim ser transformado, para minha mente mudar. Não, o meu pensamento, eu tenho autoridade sobre ele. O que eu penso, o que eu faço, o que eu falo, o que eu digo, eu tenho autoridade sobre isso. Então, eu preciso sujeitar todo o pensamento ao Senhor. Por quê, amados? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes a gente fala assim, está falando assim, daqui a pouco alguém salta um negócio e tu pensa assim, meu Deus, onde é que estava isso? Estava lá escondidinho, né? No coração, escondido. E de repente aquilo salta para fora. Então, sonde o seu coração, sonde os seus pensamentos. Eles estão de acordo com a palavra do Senhor? Como está? E, amados, realmente, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem falado diariamente. Meu Deus do céu, quantas vezes fiquem firmes, eu sou com vocês, eu os fortaleço, eu os abençoo, eu os curo, né? Eu os dou palavra de direção, o mundo jaz no maligno, o caos estará no mundo, politicamente, economicamente, socialmente, mas fiquem firmes, orai sem cessar, sabe? Orai sem cessar, não deixe de orar, queridos. Assim como você não deixa de dormir, assim como você não deixa de tomar seu café da manhã, aqueles que não estão em jejum, é claro. Assim, sabe? Assim como você não deixa de escovar os dentes, ore. Ore, é 5, 10 minutos, não é muito mais do que isso. Às vezes a oração pela manhã, ela leva 3 minutos, 2 minutos, e não precisa mais do que isso. A gente ora por todo mundo, pelo planeta inteiro, né? Então, orai sem cessar, não deixe de orar e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Cumpra-se em nós o teu querer. Derrama, Senhor, da porção dobrada do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Para quê, queridos? Para quê? Para realizar sinais, prodígios, maravilhas no nome dele. A serviço do Evangelho de Cristo. Porque os dias são maus. São maus. Mas o Senhor disse, tem de bom ânimo. Aqueles que estão em mim
que estão em mim, olha só, não estão comigo, não é aqueles que dizem que me servem, não, aqueles que estão em mim. Como é que nós vamos estar no Senhor? Quando o Espírito Santo nos dirige, amados, e seguimos a palavra do Senhor, nós necessitamos disso para permanecermos firmes, para não ficarmos cambaleando nem para a direita nem para a esquerda, para não ficar entre como é que se diz, não ter ânimo doble. Sabe o que é ânimo doble? Homem de ânimo doble é aquele que ora está para cá, ora está para lá. Não. Nós não somos, como se diz, crentes com labirintite. Nós somos cristãos e o nosso Senhor, a nossa visão é para frente e para o alto. Não é para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. Amém, queridos? Então, queridos, meditem nessa palavra, vai lá, leia novamente, porque o Senhor está falando conosco. Comece a ver o que os profetas faziam no Antigo Testamento, como é que Deus usava. E olha Jesus, olha o livro de Mateus, de Lucas, os 4 evangelhos são extraordinários. João, a Bíblia é uma inspiração extraordinária. Muitos podem dizer assim, mas tu não sabe como é que está a minha vida. Amados, dá glória a Deus, porque quanto mais tu dizer que ela está ruim, ela vai ficar pior, porque a tua boca contamina, suja, amaldiçoa. Então que a nossa boca, que o nosso falar seja o melhor do melhor sempre. Olha a sunamita, vai tudo bem? Está tudo bem? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Dizem isso, dizem aquilo, mas eu não repito aquilo. Tudo vai bem. Cada dia melhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar. Pedidos de oração por saúde, muitos. Eu não li. Muitos. Horabalastila rabastoria derimas. Horamayenda relabalastia laramas. Oh Senhor, cobre a todos agora que têm pedidos de oração por saúde, Senhor, que eles venham receber as bênçãos, que venham declarar, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela cura, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra diz que na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todo o mal, toda doença, toda enfermidade, e muitos dizem, o meu isso, o meu aquilo, eu não tenho nada, eu rejeito, o meu câncer, não tem câncer, o câncer está cravado na cruz de Cristo. Senhor, unge as nossas mãos direitas e colocamos no alto da nossa nuca, Senhor, abençoa, purifique, santifique, Senhor, a nossa medula, que ela produza sangue e excelência, Senhor, todo o sistema imunológico seja restaurado em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso cérebro, os neurônios, cerebelo, tudo, Senhor, seja vivificado, seja agraciado pela palavra do Senhor. Oh Senhor, a tua palavra diz que passam os céus, passam a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir, e nós dizemos, se cumprirão nas nossas vidas, há de se cumprir nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Tem a Clarice Oste, vai fazer uma cirurgia de oração terça-feira. Senhor, abençoa todos aqueles que vão fazer cirurgia, que o Senhor esteja lá, se tu o médico dos médicos, Senhor, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Senhor, pela vitória em Cristo Jesus. Amém, amados? Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor e tenham um fim de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém.